Olá pessoal, mais uma aula de Direito de Família. Espero que estejam todos bem. Vamos seguir nos nossos estudos aqui pelas aulas em ambiente virtual. Na última aula nós falávamos sobre uma visão constitucional do casamento e vamos seguir na aula de hoje falando sobre conceito, natureza jurídica e princípios do casamento. Saiu publicado agora dia 7 de abril, principalmente no portal do IBDFAM, um artigo do importante professor José Fernando Simão, titulado Direito de Família em Tempos de Pandemia, em que ele faz uma importante reflexão sobre o direito de família nos tempos atuais. Separei 2 parágrafos pequenininhos para a gente ler. Fala mais ou menos assim: o dia 13 de março de 2020 foi, para o Brasil, o último dia de uma antiga realidade que vou chamar de realidade A. A realidade A era pautada por um sonho. Vivíamos um sonho de abundância e felicidade perpétuas, em que o adjetivo incurável tinha sido riscado do dicionário. Na realidade A, o direito de família era o da filosofia dos estetas, belo e fantasioso, cheio de glamour e de premissas frágeis. Na época de abundância, em que o Homo sapiens se sente eterno, há um espaço para a filosofia e pela busca da felicidade em um mundo hedonista. Tempos, então, agora de refletirmos sobre o direito de família. Na aula anterior eu dizia que no direito de família atual, a felicidade de cada membro da família está acima da instituição casamento. Isso também nós temos que repensar. Será que nós, enquanto indivíduos, estamos acima da instituição ou a instituição acima de nós? Precisamos refletir sobre isso. Vamos refletindo, vamos pensando. Hoje, uma aula com base nos ensinamentos do professor Flávio Monteiro de Barros, grande professor, grande doutrinador, de uma capacidade absurda de lecionar sobre as mais diversas matérias. Tive o prazer de ser seu aluno presencial, de ser seu leitor assíduo, a quem eu rendo minhas homenagens aqui nessa aula. O professor Flávio Monteiro de Barros fala que o casamento é o vínculo entre duas pessoas firmado perante o Estado com o intuito de constituição de família. Então, abro aspas para o professor que fala: casamento é o vínculo entre duas pessoas firmado perante o Estado com o intuito de constituição de uma família. E ele destaca que satisfação sexual e prole em comum são apenas consequências do casamento, não integram o conceito de casamento. Portanto, também dizer que o casamento era lá atrás entre homem e mulher. E hoje essa diversidade de sexos, de gêneros, também desapareceu essa necessidade. Portanto, desaparece do conceito de casamento essa exigência. E com isso, são 2 os requisitos para a existência do casamento. E quais são os requisitos para a existência do casamento? Consentimento e celebração perante o Estado. Esses são os requisitos para que o casamento exista. E daí o professor elaborar o conceito com base nesses requisitos. Próximo tópico, precisamos falar sobre a natureza jurídica do casamento. Qual que é a natureza jurídica do casamento? E quando eu falo disso, falamos sobre aquela antiga discussão de casamento é contrato ou casamento é instituição. Para a doutrina contratual ou individualista, casamento é contrato porque emana de um acerto de vontades.
Já para a doutrina institucionalista, casamento é instituição social do Estado, porque é regida por normas de ordem pública. Mas nós temos que superar essa questão de dualidade, né? Essas discussões muito duais, talvez no direito a gente repita ela o tempo todo, nós temos que superar. O professor Zildo Galo gosta muito de repetir isso, ele nos ensina que essas discussões de preto, branco, direita, esquerda, nós temos que ir superando essas discussões duais, nós precisamos abrir mais a mente para outros tipos de discussão. Mas no direito a gente faz muito isso, né? O professor Flávio Monteiro de Barros propugna uma terceira doutrina, que é a doutrina mista, ou doutrina eclética, que fala que casamento é principalmente instituição, mas casamento também tem natureza jurídica de contrato. Abro aspas para o professor Flávio Monteiro de Barros, que fala assim: o casamento é simultaneamente instituição e contrato. No que tange à constituição de família, trata-se de verdadeira instituição, porque é regida por normas cogentes, mas, no atinente ao regime de bens, prevalece o caráter contratual, tendo em vista a predominância da autonomia da vontade. O professor fala que nós não podemos enfrentar o casamento só como contrato, porque na doutrina contratualista a gente teria tendência de falar que no contrato nós temos o encontro de vontades contrapostas, vontades conflitantes que se encontram e se harmonizam, e dali em diante seguem o rumo. E que na instituição não. Na instituição as vontades convergem para o mesmo fim, e daí casamento seria essa instituição. Que contrato produz efeito entre as partes. Tradicionalmente, não é uma visão mais tradicional de contrato. Contrato produz efeitos entre as partes, predominantemente. E a instituição não. A instituição, ela atinge terceiros predominantemente. O contrato é transitório, se extingue com a satisfação. Com a satisfação das necessidades contratadas. Enquanto instituição não, a instituição tende a ser permanente. E por causa disso ele traz a natureza jurídica de contrato para o lado da instituição, mas reconhece no que tange ao regime de bens essa natureza também contratualista. Ok? Então fica aí na natureza jurídica dos contratos essa visão do professor Flávio Monteiro de Barros. Vamos agora falar sobre 15 princípios, é isso que nós vamos falar agora, 15 princípios que regem o casamento, dentre tantos outros, princípios daria para a gente ficar até inventando princípios aqui, mas 15 princípios basilares do casamento. O primeiro deles é o princípio da livre união dos futuros cônjuges. O vínculo matrimonial tem que resultar de vontade livre dos nubentes, livres e capazes de manifestar vontade livre. Aqui eu quero fazer uma pontuação específica. Na vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que visa uma proteção, uma tutela especial do deficiente, do portador de necessidades especiais, nós passamos a ter uma nova concepção em relação à capacidade para manifestar consentimento do casamento. E eu, no exercício do oficialato do registro civil, eu tive um problema logo no início da vigência do estatuto, que alterou a questão das vontades, quando eu fiz o casamento de uma pessoa interditada. Nós habilitamos e casamos essa pessoa interditada. E eu tive um problema sério com a antiga curadora, que ingressou judicialmente com uma representação, judicialmente com uma ação e administrativamente com uma representação contra mim, perante a minha permanente, que foi arquivada e o casamento foi considerado válido ao final das contas. Mas o casamento, nós tínhamos uma ótica dele lá atrás de que só podia se casar os plenamente capazes. Tinha que ter capacidade plena, ou entre os 16 e os 18, com a devida autorização.
Para nós agora, basta para o casamento o consentimento livre e consciente, ainda que a pessoa seja interditada. E aí a gente tem que fazer uma diferenciação de que quando manifesta-se vontade, nós podemos manifestar para dois sentidos, dentre outros, mas para a aula agora, nós manifestamos vontade para fins patrimoniais e para fins existenciais. A manifestação para fins patrimoniais está lá restrita na interdição, mas para fins existenciais, como casar ou não, prole, educação dos filhos, escolha da religião, entre outras, nós temos que tratar em instâncias distintas. A manifestação de vontade para fins patrimoniais tem que ser sim regulada lá com base na interdição. Mas para fins existenciais, como manifestação de vontade para casar, eu tenho que colher. Se a pessoa comparecer no registro civil, ainda que interditada, ainda que com alguma necessidade especial, se a vontade por ela manifestada for livre e um mínimo de consciência, essa vontade tem que ser acatada, trabalhada e acolhida. Porque a formação da família é prestigiada constitucionalmente, e essa livre união de constituição da família, essa livre manifestação de vontade para a união entre pessoas e constituição de família é muito importante. E às vezes daí é que vem a proteção do vulnerável. Então isso tem que ser muito bem analisado, necessário ouvir do Ministério Público, necessário ouvir da Corregedoria Permanente, mas em regra acolhido de plano se a manifestação de vontade for livre totalmente e com uma consciência mínima de manifestação de consciência e de manifestação livre dessa vontade. Mas é complicado, eu reconheço que é complicado, mas nós temos que ter sensibilidade para lidar com isso no registro civil, nós temos que ter sensibilidade de acolher e de nos esforçarmos para que não sejamos empecilho na vida de ninguém que queira livremente formar família e criar um ambiente de acolhimento, um ambiente onde a gente possa exercer uma maneira salvadora, às vezes, da personalidade. Um outro princípio é o princípio da monogamia, um princípio muito discutido por alguns nessa época de, vamos abrir aspas para eu não apanhar em casa, vamos ver como é que eu falo, uma época de amores livres. O princípio da monogamia muito discutido. Mas a regra é, lá no 1548-2, é proibido o casamento de pessoas casadas. É proibido o casamento de pessoas casadas sob pena de nulidade e crime de bigamia. Daí o princípio da monogamia. A monogamia é sim princípio no sistema. Veja que eu estou falando mais do que de fidelidade. Eu estou falando de monogamia. Podemos deslocar a discussão de fidelidade lá quando a gente for discutir moral no casamento. Aqui eu estou falando de monogamia. Monogamia é um único casamento. Um único casamento é princípio. É princípio, tanto é que é nulo o casamento de pessoas já casadas, com base no 1548-2, e é crime de bigamia, com base no 235 do Código Penal. Então, monogamia é, sim, princípio para o casamento. A professora Maria Berenice Dias fala que esse princípio não pode ser erigido a status constitucional, não é princípio constitucional do casamento. Porque para a Constituição Federal, a monogamia não é princípio. Tanto é que a Constituição Federal privilegia a igualdade entre filhos, sejam havidos na constância ou fora do casamento. Mas a doutrina também reconhece que, ainda que não tenha esse status constitucional, o princípio da monogamia é sim albergado pelo Código Civil, por esse dispositivo que eu falei, da nulidade,
E também lá no 550 e no 1727. No 550, quando o Código Civil fala que é anulável a doação feita pelo adúltero ao seu cúmplice. A doação feita pelo adulto ao seu cúmplice é nula, com base no 550. E no 1727, o Código Civil proíbe o concubinato adulterino, falando que não é possível união estável, em regra, entre homem e mulher impedidos de casar. Não atribui-se efeitos jurídicos a isso. Sei que isso tem um monte de discussão, que a gente poderia ficar um tempão falando, mas, com base nisso tudo que eu falei, a monogamia é sim princípio do casamento. Terceiro princípio que eu gostaria de tratar com vocês é o princípio da solenidade. Lá em torno do 1535 do Código, nós podemos falar que o casamento é o ato mais solene do Código Civil. Portas abertas, palavras sacramentais, está lá, ó, no 1535. Estou com o livro do professor Peluso, do ministro Peluso, César Peluso, comentado por doutrinadores exponenciais. Estou lá no 1535, parte final. Juiz de casamento, Clarismundo Santana, tem que falar expressamente. De acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, os declaro casados. Então existe essa solenidade, mais do que formalidade, como diria o professor Vitor Frederico Kimpel, mais do que formalidade, solenidade. Então, está aí o princípio da solenidade. Princípio da gratuidade. O artigo 226, parágrafo 1º da Constituição Federal, fala que o casamento é gratuito. A celebração do casamento é gratuita. Então eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: o casamento é gratuito? E aí eu respondo para vocês: a celebração do casamento é gratuita, ela não pode ser cobrada. A celebração. Mas a habilitação pode ser cobrada. O processo de habilitação, que é o tema da nossa próxima aula, pode ser cobrado. Processo de habilitação, certidões do casamento, isso tudo pode ser cobrado. O que não é cobrado é a celebração. E para os reconhecidamente pobres, é gratuito, tanto a habilitação quanto as certidões necessárias que comprovem o casamento. Ok? Então, lembre-se disso. Celebração não é paga para ninguém, nem para o pobre, nem para quem tem condições financeiras. A celebração é sempre gratuita. Já o processo de habilitação, nós estamos lá no 1512 do Código, conforme 1512, a habilitação é paga, salvo para os reconhecidamente pobres. Princípio 5, princípio da publicidade. Do princípio da publicidade decorre a necessidade de celebração aberta ao público. O casamento tem que ser realizado em cerimônia pública. Outra decorrência do princípio da publicidade: o pacto antinupcial, além de ser feito perante tabelião de notas, tem que ser registrado perante o registro de imóveis. Então daí o princípio da publicidade. Esses dias o Daniel Canteiro, meu amigo, meu companheiro de trabalho, casou-se com a Nádia, nossa querida amiga também, pais do Arthur. E o Dani é mergulhador. O Dani é professor, instrutor de mergulho. Nádia também mergulhadora. E a Nádia queria casar no fundo do mar. Ê, Nádia, que sonho bonito, ó. A Nádia queria casar durante um mergulho. E aí o Dani perguntou: mas Robson, posso casar durante um mergulho no fundo do mar? Só para inglês ver, só para foto. Foto pode casar onde quiser.
Mas para respeitar o princípio da publicidade, não é possível casamento no fundo do mar. Não é possível casamento durante um salto de paraquedas no céu. Por quê? Porque fica restrita a publicidade. Isso quem está falando não sou eu, são palavras do gabaritado e excelente professor Flávio Monteiro de Barros. Então, Dani e Nádia, lá só para foto. Agora casar mesmo, como nós fizemos esses dias, mesmo em pandemia, hein? Mesmo durante a crise de pandemia, Dani e a Nádia demonstraram e concretizaram o amor no casamento. Bonito, né? Princípio 6, princípio da dissolubilidade controlada do casamento. Falamos na aula passada que a dissolução do casamento é possível. Nós temos que falar que é uma dissolução controlada. E por que controlada? Porque depende de presença do Estado. Ainda que os cônjuges divirjam sobre o final do casamento, ele vai acontecer, se litigioso ou não, mas tem que ter uma intervenção do Estado, ou por meio do Estado juiz ou por meio do notário, no caso do extrajudicial. Mas tem que ter intervenção estatal. E daí o princípio da dissolubilidade controlada do casamento. Sétimo princípio, princípio da responsabilidade com culpa. Mas eu tenho medo de falar de culpa. Eu acho que eu não tenho condição de tratar esse assunto com vocês, pelo menos por hora, sem uma aula própria para falar de culpa no casamento, porque o tema é muito discutido. E eu quero remeter a todos a doutrina do professor Pablo Stoso Gagliano, que analisa a questão da culpa no casamento de uma forma extraordinária. Mas a culpa tem relevância? Sim, a culpa tem relativa relevância hoje em dia, principalmente na imposição de sanções ao cônjuge responsável pela dissolução do casamento. Isso tem até reflexos lá em responsabilidade civil. Mas a culpa é relevante hoje ainda no Código Civil quando a gente fala de anulação do casamento, quando a gente fala de separação litigiosa, quando a gente fala de alimentos, quando a gente fala de sucessão, quando a gente fala disso tudo. E aí eu estou percorrendo com vocês o 1564, eu estou percorrendo com vocês o 1704, o 1830 do Código Civil, mas eu quero reportar a vocês a discussão de culpa a uma doutrina mais balizada, em especial a do professor Pablo Stoso Gagliano, nosso grande mestre, que esteve aqui em Olímpia com a gente recentemente, pessoa por quem eu devoto especial carinho, professor por quem eu devoto especial admiração. Oitavo princípio, princípio da igualdade entre os cônjuges, é o que proíbe o tratamento diferenciado dado ao marido e à mulher. Mas tem um salvo, né? Salvo se houver hipossuficiência de um deles. É aquela grande máxima de tratar a iguais com igualdade e a desiguais com desigualdade. Nono, princípio da comunhão indivisa entre os cônjuges. A colaboração mútua dos dois nos encargos da família. O princípio da comunhão indivisa é o que vai tornar o casamento realmente uma experiência boa, uma experiência bonita e uma experiência que proporciona evolução na vida. Desse princípio decorre inclusive o próximo princípio que nós vamos falar, que é o princípio da solidariedade espiritual. Mas o princípio da comunhão indivisa pode ser encontrado lá no 1565 do Código, que fala: pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos de família, da família. E daí o próximo princípio, que é o 10, que a gente pode ver lá no 1566, 3 e 5 do Código, que é a questão da mútua assistência, respeito e consideração mútuos, que é o princípio da solidariedade espiritual. Essa solidariedade, que é o que o padre
José Antônio Quissot, nosso líder espiritual, até pouco tempo aqui em Olímpia, mas continua nosso líder espiritual, estando lá em Cajubi, como pároco de lá, mas continua nosso grande líder espiritual, pessoa também por quem eu devoto um respeito, um amor muito grande. O Padre Zé Antônio fala que quando casamos nós assumimos a obrigação de suportar um ao outro. Então, vamos suportar um ao outro, mas por que suportar? Não, ele não diz no sentido de suportar, de tolerar. O Padre Zé Antônio fala suportar no sentido de dar suporte, suporte ao sonho, suporte à felicidade, suporte à vida. É esse tipo de suporte que o Padre Zé fala. E daí esse princípio da solidariedade. Então, esses dias nós estamos de home office, estamos em casa e ajudando, eu, a Érica, a Gilberta e a Yolanda, e eu fui montar o aspirador de pó para a Érica e eu montei na saída errada. E a hora que ela foi limpar o tapete, o sofá da sala, ela ligou, ao invés de sugar, soprou a sujeira que estava dentro do ar-condicionado e virou o caos. Eu estava na cozinha, a Yolanda veio correndo e falou assim: papai nem vai lá que a mamãe está uma fera. Mas ao invés da Érica ficar brava comigo, a Érica teve paciência, ainda veio, me beijou e me ensinou a ligar o aspirador de pó da forma correta. Mas olha só a solidariedade nesse caso. Juntos, um suportando ao outro, um ajudando ao outro, aquilo poderia ser um momento de discórdia e de caos. E foi um momento de riso, e foi um momento de reconstrução, um momento de apoio, um momento de curtirmos juntos. E nesse momento de pandemia, no casamento, se a gente não tiver essa solidariedade espiritual um do outro, eu estou sem cutícula já. Tanto lavar a louça, e a Érica me tolerando dentro de casa, um ajudando o outro, um acudindo o outro nas angústias, nas alegrias. Não sai, não dá. Quando eu perdi meu pai e minha mãe, falei, desmoronou, ferrou tudo. Mas aí eu encontrei dentro de casa apoio da Érica, do Gilberto, e aí eu me reconstruí, me fortaleci, por conta dessa necessária solidariedade de um cônjuge com o outro. Mas vamos seguir, senão essa aula vai dar 200 minutos. O Anderson da InfoHouse, meu amigo que está aqui me ajudando a gravar essas aulas, já está falando, chega que vai estourar o tempo. Mas vamos lá, falta 4 só, ó. Princípio da moral conjugal. O princípio da moral conjugal é o que fundamenta os deveres implícitos do casamento. Eu não estou falando dos explícitos que estão lá no Código Civil, eu estou falando dos implícitos. Quais são os deveres de um cônjuge com o outro? Os que a lei dispõe e aquilo que a moral do casal impõe. Aquilo que a moral do casal impõe a ambos. A ambos. Não é aquela moda antiga de nesse sábado eu vou, ela fica, sábado que vem ela fica, eu vou. Não é esse, né? É a moral de ambos. É que ambos elegeram como a moral do casal, como os deveres que o casal tem que seguir. E aí isso vai variar de um casamento para o outro, conforme sinceridade, tolerância e os padrões morais em cada casal. Princípio do domicílio conjugal. Estou no 12º princípio agora. Ambos escolhem o domicílio conjugal juntos. Ambos escolhem o domicílio conjugal juntos. Mas isso não faz com que tenha que estar junto o tempo todo. Questões profissionais e assim por diante podem ir para um lado e para o outro. Mas o professor Flávio Monteiro de Barros nos adverte que a existência do domicílio conjugal é dever. Tem que ter um domicílio comum para o casal. E ele destaca para a gente o seguinte, que a moradia em casas diferentes, que é admitida lá na união estável, conforme a súmula 382 do Supremo, não pode ser convencionada no pacto antinupcial. Olha só, repito, a moradia em casas diferentes não pode ser convencionada no pacto antinupcial, sob pena de nulidade dessa cláusula, por violar o artigo 1566, 2 do Código Civil, que consagra o princípio do domicílio conjugal. Importante isso, ok? Princípio da comunhão sexual. O débito conjugal, o dever de manter conjunção carnal. Discussão
para mais de metro, né? Existe o débito conjugal? Existe o dever de manter conjunção carnal? A par dessa discussão, temos que lembrar que a conjunção carnal só pode ser admitida consensualmente, sob pena de violação da liberdade e da dignidade sexual, com punições inclusive na esfera penal. Porém, para a doutrina majoritária, o débito conjugal é requisito, não é requisito, desculpa, o débito conjugal não é requisito para a existência ou validade do casamento. Se a gente fosse admitir como requisito o débito conjugal para a validade e existência do casamento, a gente teria problema no casamento das pessoas idosas, já que não mantém mais relação sexual. A gente teria problema nos casamentos in extremis, que é aquele que é contraído no leito de morte. Um problema, uma discussão tem que ser feita. E se o débito conjugal fosse requisito como validade do casamento, tinha muito casamento aí que ruía muito rápido, né? Muito complicado. 14º princípio, penúltimo princípio, princípio da preservação do matrimônio, é um princípio de que o direito e os operadores do direito e o Estado devem sempre buscar a preservação do casamento em benefício dos seus membros, ainda que a prova do casamento seja difícil. No registro civil a gente enfrenta isso às vezes. A pessoa busca o casamento do antepassado, não acha o casamento registrado, em que pese tenham vivido a vida toda juntos. Na certidão de óbito consta que eram casados, na certidão, no registro de óbito consta que foram a vida toda casados, no registro de nascimento todos os filhos constam que eram casados, mas não existe o casamento, não acha o casamento registrado. E aí vem a necessidade de uma ação declaratória da existência do casamento. Dentro do ambiente do registro civil já não consegue administrativamente fazer o registro tardio desse casamento, mas pode existir uma ação declaratória judicial desse casamento para que possa reconhecer esse casamento, né? Isso eu estou lá em torno do 1547 do Código Civil. Para finalizar a aula de hoje, que já foi longe demais, já estamos aí com 32 minutos de aula, princípio da autonomia dos cônjuges, e aí eu quero abrir aspas para o professor Flávio Monteiro de Barros, que fala o seguinte: cada um dos cônjuges mantém o poder de livre disposição sobre assuntos de caráter estritamente pessoal, contanto que não prejudique na gestão deles a colaboração própria de marido e mulher, a comunhão de vida matrimonial. Assim, o casamento, a liberdade sofre restrições de ordem pessoal e patrimonial, em nome do interesse da família, mas a liberdade de cada cônjuge de tomar decisões individuais é preservada, desde que não ofenda os princípios matrimoniais. Daí eu volto naquela pensamento, naquela dúvida que ficou no início, que eu botei à tona, de a instituição casamento está acima de seus membros ou não? Fica essa provocação para a gente discutir. Muito obrigado pela atenção e pela paciência. Logo estaremos juntos novamente. Abraço.